Olá, alunos do Colégio Estadual de Indiara. Nessa semana a gente vai falar sobre diluição de soluções. Então vamos conhecer um pouco o que seria isso. No nosso dia a dia é muito comum realizarmos a diluição de soluções, ou seja, o acréscimo de mais solvente a uma solução mais concentrada. Temos alguns exemplos aqui. Olha os exemplos. Colocamos um pouco de água quente em um café forte para tornar-se mais fraco, mais diluído. Na construção civil, adiciona-se o solvente à tinta para torná-la-se mais fluida, facilitando a sua aplicação. Outro exemplo é quando adicionamos água ao suco de fruta concentrado para obter uma bebida de sabor mais agradável. Mas o que seria essa diluição? Diluição é um processo que acrescenta mais solvente a uma solução mais concentrada. Mas, para quem esqueceu o que é solvente, o que é soluto, vou explicar novamente. Soluto é o que vai ser dissolvido no solvente. E solvente é o que dissolve o soluto. Seria uma substância. Então, soluto, a substância sólida, que vai ser dissolvida na parte líquida, que seria o solvente. Ou o solvente, que é a parte líquida, que vai dissolver a parte sólida. A adição de mais solvente provoca o aumento no volume da solução. Contudo, a quantidade de soluto permanece constante. Olha aqui, a quantidade de soluto vai continuar a mesma, mesmo eu acrescentando solvente. Percebendo que as partículas de soluto continuam a mesma. A única coisa que vai ser alterado vai ser o quê? O espaço. Então, aqui eu vou acrescentar o solvente, então vai aumentar a massa dessa solução. Os termos diluída e concentrada são usados em comparação entre soluções. Então, solução concentrada significa que a solução de concentração relativamente elevada de soluto. É quando o solvente não consegue dissolver totalmente quem? O soluto. Não confunda dissolver com diluir. É diferente. Ao misturar o pó de refresco em água e mexer bem, o pó está sendo dissolvido no solvente água. Então, isso é dissolver. Ao acrescentar mais solvente à solução para diminuir a concentração, ocorrerá uma diluição. Isso é diluir. Então, vamos conhecer então a fórmula da diluição de soluções. Diluir uma solução é diminuir a concentração. Isso é feito pela adição do solvente puro. Então, temos agora uma concentração inicial e um volume final, que isso é antes da diluição. E temos uma concentração final e um volume final, que é após a diluição. Então, como vai ficar essa fórmula? Então, vai ficar concentração inicial vezes volume final, vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes o volume final. A concentração inicial pode ser medida em gramas por litro, mol por litro e em porcentagem. Igual a concentração final também vai ter essas unidades de medida. Vamos então conhecer um exemplo aqui. A uma amostra de 100 ml de NaOH de concentração de 20 gramas por litro foi adicionada uma água suficiente para completar 500 ml. A concentração em gramas por litro dessa nova solução é igual a... Então, essa é a nossa fórmula. C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2, que são as concentrações e os volumes iniciais e finais. Se a gente analisar, vamos analisar então todo esse enunciado. 100 ml de água, a uma amostra de 100 ml de NaOH, então vemos que a gente tem aqui quem? O nosso volume inicial de concentração de 20 gramas por litro. Então, aqui a gente tem o quê? A nossa concentração inicial. Foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Então, 500 ml é quem? O nosso volume final, então é o nosso V2. A concentração em gramas por litro dessa nova solução é igual a... Então, ele quer quem? A concentração final, que é o nosso C2. Então, agora é só fazer uma substituição. Aonde está C1, você vai colocar 20. Aonde tiver V1, você coloca 100. Aonde está C2, você repete porque é a concentração que você quer. E o V2, você coloca 500. Faça essas multiplicações.
Então, 20 vezes 100, 2.000. 500 vezes C2, 500 C2. Depois disso, você vai fazer o quê? O que está multiplicando passa dividindo. Então, C2 é igual a 2.000 dividido para 500. Então, o nosso C2 é igual a 4 gramas por litro. Vamos para o nosso exemplo 2. Como proceder para preparar 1 litro de uma solução de um sal de concentração de 0,1 gramas por litro, dispondo de uma outra solução do mesmo sal de concentração de 2,0 gramas por litro? Temos a mesma fórmula. Concentração final vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. Então, vemos aqui que temos 2,5 gramas por litro, que é a nossa concentração, que é a nossa solução que a gente vai utilizar. Então, aqui temos o que? Nossa concentração inicial. Aqui, como é a concentração que a gente quer, aqui a gente tem a nossa concentração final, então é o nosso C2. E ele quer para preparar quantos? 1 litro. Então, aqui nós temos o nosso volume final, que é o nosso V2. Então, vamos fazer essa substituição. Então, 2,5 no lugar de C1, não temos o V1, então repete, C2 é igual a 0,5 e V2 que é igual a 1. Então, agora simplesmente você vai fazer uma multiplicação, 2,5 vezes V1, então 2,5 V1, 0,5 vezes 1, 0,5. Então, agora o que está multiplicando passa dividindo. Então, 0,5 dividido para 2,5. Nosso V1, então, é de 2,2 litros. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.